Então, pela primeira vez acontece este detalhe, uma desmoralização interna, certo, do marxismo coincide com o crescimento do movimento comunista. Ora, se o crescimento dependesse da sua base ideológica, ou pior, dos seus fundamentos sociológicos, isso não poderia acontecer jamais. Quer dizer que o crescimento do movimento comunista não reflete, vamos dizer, a expansão da crença na ideologia ou na sociologia marxista, mas exatamente ao contrário. Um segundo golpe é desferido na China, quando Mao Tse-tung demonstra por A mais B que é possível organizar o campesinato como força revolucionária. Aproveitando-se, evidentemente, da circunstância de uma guerra, a China estava sob ataque japonês e havia então uma concorrência para ver quem organizava mais rapidamente a resistência ao invasor japonês. E o Mao Tse-tung, que já contava com toda a rede dos partidos comunistas espalhada por toda a China, ele foi mais veloz na organização da resistência. Também pelo motivo de que o governo americano deu toda a ajuda a ele e boicotou o seu adversário, que era o exército de Chiang Kai-shek, que era um exército puramente nacionalista, não comunista. Hoje está amplamente documentado, vocês leiam o livro da Diana West, American Betrayal, que eu considero um dos grandes livros americanos de todos os tempos. Onde ela demonstra que o lobby pró-Mao Tse-tung no governo americano foi de um poder extraordinário e acabou determinando toda a política americana no Oriente durante muitos anos e boicotando sistematicamente a entrega de dinheiro ou de armas para o Chiang Kai-shek e favorecendo o Mao Tse-tung. É evidente que a fama do Mao Tse-tung nos Estados Unidos na época não era de comunista de maneira alguma. Havia um sujeito chamado Edgar Snow, que era conhecido como o maior sinólogo americano, escrevia no New York Times, na Time, tudo quanto era revista americana, e ele descrevia o Mao Tse-tung como um reformador agrário cristão, e todo mundo acreditou nisso, e encheram o homem de dinheiro, e evidentemente ele fez a revolução, que ele chamava Revolução Operário-Camponesa, mas era muito mais camponesa do que proletária, e instaurou o comunismo na China com a maior facilidade. Então, a natureza essencialmente proletária da Revolução Comunista então já estava totalmente desmentida pelos fatos, não só pelo enriquecimento do proletariado no Ocidente, que foi se tornando cada vez mais conservador, por assim dizer. Quando você vê hoje, por exemplo, o eleitorado do Trump, todo o pessoal que trabalha mesmo, quem pega no pesado, vota no Trump. Quem vota no outro lado é estudante, é intelectual, é artista, né? É imigrante ilegal e assim por diante, né? E o beautiful people do cinema, da mídia, etc, etc. Então o proletariado foi se tornando cada vez mais conservador, favorecendo então a teoria do Lenin de que era preciso uma intelectualidade que passasse à frente do proletariado, ele desse ordens em vez de representá-lo, de onde resultou evidentemente a instauração da ditadura feroz da União Soviética, porque você tem uma minoria, né, tentando dominar um país do tamanho de 3 continentes. Tá certo? Então é claro que isso não podia ser feito de maneira doce, então implantaram os controles mais terríveis, sobretudo em cima do campesinato, que já era visto de início como inimigo e que se torna ainda mais inimigo no instante em que, após a Revolução, o sistema industrial russo começa a se desmantelar, não é isso? A Rússia já estava empobrecida, desmantelada pela guerra. A derrota da Rússia no campo de batalha ainda desmoraliza mais ainda o governo russo, e os comunistas tomam o poder no meio disso, e eles veem então a fome e a miséria se espalhar pela cidade. Eles mandam tomar todos os bens produzidos pelos camponeses, que vão tomar a força. Então houve um massacre de camponeses, foi um negócio extraordinário. Só aí morreram uns 10 milhões de pessoas logo no começo, né? Então era assim, o camponês
tinha 2 vacas, eles iam lá e tomavam as 2. O que quer que ele produzisse, se ele escondesse um grão, ele era fuzilado. Então, em seguida vem o Mao Tse Tung e demonstra que o campesinato, ao contrário do que pensava Marx e Lenin, pode ser uma força revolucionária também, pelo menos em certas circunstâncias, nas circunstâncias em que a Revolução Socialista pode se associar à ideia de uma guerra patriótica, de uma defesa do território nacional. E ele aplicou isso e funcionou, foi uma coisa horrível. O que aconteceu com isto? A vitória do comunismo na China, embora desmentindo o marxismo, reforça o movimento comunista internacional. E começam a se espalhar por toda parte partidos comunistas pró-chineses, inclusive no Brasil, o famoso PCdoB. Né? Nas décadas seguintes, acontece que vai se consolidando na União Soviética a ideia de que você promover uma insurreição comunista em toda parte não é possível. Isso é possível em alguns países atrasados do terceiro mundo. Mas na Europa e nos Estados Unidos, isso se revelava totalmente inviável graças à indiferença popular pelo comunismo, indiferença sobretudo do próprio proletariado. Então, nessa altura, a ideia da Revolução Mundial, que era a ideia que vigorava na liderança comunista antes da Primeira Guerra, e que era sobretudo a ideia do Trotsky, essa ideia foi abortada e surge então com Stalin a ideia do socialismo num só país, ou seja, nós temos que consolidar o socialismo na União Soviética para mais tarde, quando estivermos mais fortinhos, nós espalharmos a revolução por aí. É claro que essa decisão não foi integral. Isso não quer dizer que a União Soviética desistiu de promover a revolução em toda parte. Não. Mas ela concentrou seus esforços revolucionários no chamado Terceiro Mundo, onde era possível explorar não uma revolta proletária, mas uma revolta nacionalista contra o imperialismo ou europeu ou americano. Então, de novo, associar nacionalismo e comunismo. Isso aconteceu no Brasil. Não é isso? Quer dizer, o discurso comunista brasileiro, desde pelo menos da época da guerra, ele assume a tonalidade de um nacionalismo, mas na verdade é um nacionalismo que está colocado dentro do plano soviético do Estado Mundial. E ainda há representantes dessa teoria no Brasil. Ciro Gomes é um comunista dos anos 60. Tá certo? Ele ainda acredita, ainda usa o discurso anti-imperialista, tá certo? Totalmente deslocado do contexto de hoje, porque o globalismo não é imperialismo americano, é exatamente o contrário. Ele é um internacionalismo voltado contra a soberania americana, e isso está mais do que provado. A própria eleição do Trump é uma amostra disso aí. Mas os esforços revolucionários da União Soviética para fomentar uma revolução socialista se concentram no terceiro mundo, ao passo que, com relação à Europa e os Estados Unidos, vigora então o que eles chamam de coexistência pacífica. A coexistência pacífica, evidentemente, não é tão pacífica assim, é o período que é chamado Guerra Fria. Quer dizer, é uma guerra que não se traduz, vamos dizer, num ataque bélico, mas que se trava sobretudo no setor da informação e contra-informação, então através, vamos dizer, da infiltração. Infiltração que no caso americano chegou a ser mais que uma infiltração, chegou a ser uma ocupação. Os Estados Unidos até a Segunda Guerra não tinham nenhum serviço secreto para atuar no exterior, simplesmente não tinham. Você tinha só o FBI, que era interno, o FBI não pode atuar no exterior. Então eles criaram o SS, Organização de Serviço Secreto, que mais tarde se transformaria na CIA. Tá certo? E na formação do USS entraram assim, milhares de comunistas lá dentro. Não só comunistas, ideológicos, pessoas que subscreviam subjetivamente a ideologia socialista, mas que eram agentes mesmo, profissionais a serviço da União Soviética. Então isso quer dizer, a CIA nasceu mais do que contaminada, praticamente ocupada por uma elite comunista, o que explica, vamos dizer, a atuação dela ao longo de todos esses anos. Tá certo? Se você vê o que a CIA está fazendo agora contra o Trump, eu digo, bom, ainda é a mesma tradição. Curiosamente, os comunistas que se serviam da CIA internamente nos Estados Unidos promoviam contra ela uma campanha nos outros países, mostrando a CIA como um instrumento do imperialismo, etc. Na verdade, a CIA era instrumento deles.
né? No Brasil as pessoas acreditam nisso até hoje, né? Existem milhares de livros que nos anos 60, 70 foram colocados em circulação, mostrando a CIA sob este aspecto e ocultando, né? Ocultando, por exemplo, tudo o que a CIA fez na África para entregar países inteiros ao domínio da União Soviética, né? Como, por exemplo, o caso de Katanga. Katanga foi uma região que teve uma revolta contra o governo comunista e a CIA ajudou a acabar com Katanga e entregar para os comunistas. Existe um livro do, como é que chama? G. Edward Griffin, que chama The Fearful Master, né? É muito interessante sobre esse aspecto. Se vocês leem este e o livro da Diana West, vocês verão então o poder dos agentes soviéticos dentro do governo americano e também da ONU, né? Então, a esta altura, com a revolução sendo promovida por uma elite, certo? E os camponeses aderindo à revolução até contra o proletariado, o que sobrou da sociologia marxista? Nada. Ao mesmo tempo em que a sociologia, isso é, a teoria marxista, era fragorosamente desmentida pelos fatos, quer dizer, pela adesão do campesinato à revolução, pelo aburguesamento do proletariado e pela total impossibilidade de promover a revolução comunista nos países capitalistas avançados, que eram onde Marx dizia que ela aconteceria em primeiro lugar. Então inverteu. A revolução tem que ser nos países mais atrasados, nos que tem menos proletariado. Claro que a sociologia marxista estava totalmente desmoralizada, mas ela representava para a multidão de militantes intelectuais um valor que tinha que ser preservado de qualquer jeito, porque ele, vamos dizer, era a mãe da revolução, era vamos dizer, a imagem, o símbolo condensador do espírito revolucionário, né?